presidente Lula deve vetar, um trecho da MP 1304 que prevê uma solução para fontes de energia renováveis. Nos últimos dias, antes da decisão do presidente, os debates foram em torno do mecanismo de ressarcimento pelos cortes de geração das fontes, o chamado curtailment. Conversamos agora sobre este tema com Elbia Ganon, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, e Paulo Pedrosa, presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia. Sejam bem-vindos à nossa programação. Agradeço pela participação de ambos. Gostaria de começar essa nossa conversa pela Elbia e fazer uma pergunta que vai nortear aqui esse nosso debate. O presidente Lula deve ou não vetar este trecho que foi aprovado na MP 1304 para compensações por conta do curtailment? Bem-vinda, Elbia. Obrigada, Gabriel. Eu espero realmente que ele não vete este trecho, porque este trecho está trazendo a solução para os cortes de geração que as energias renováveis estão sofrendo no país. Nós temos que lembrar que a grande expansão da energia renovável nos últimos 10, 15 anos no Brasil se deve à fonte eólica. A fonte eólica se tornou a fonte de energia mais barata do país e depois abriu passagem também para a fonte de geração solar, que é uma fonte de geração de grande porte. Nós vendemos esses contratos nos leilões regulados pelo governo, são contratos de 20 anos, está vendido e eu, gerador, que comecei a gerar a partir de 2013, entregar essa energia para o sistema, que é uma energia limpa, barata, competitiva, que gera emprego, que gera renda para o país, nós estamos sendo obrigados a desligar a nossa usina por questões do sistema, por questões de segurança do sistema, o que é adequado, porque o sistema brasileiro ele é único, ele é interconectado, é o melhor do mundo, é o mais eficiente do mundo. Mas nós, geradores, temos uma obrigação de entregar uma mercadoria que nós vendemos em contrato. Quando nós não entregamos essa mercadoria, outro gerador entrega no nosso lugar e daí eu tenho que pagar por essa energia que o outro gerador entregou no meu lugar e eu ainda fico, e quando eu corto a geração e não recebo o ressarcimento, que é o que está acontecendo nos últimos anos, além de ter que pagar o gerador que gerou no meu lugar, eu tenho que pagar penalidade por causa do meu contrato. Eu fiz um contrato de 20 anos, com esse contrato eu fui ao BNDES, com esse PPA, eu fiz um financiamento, todo mês eu tenho que pagar uma mensalidade do empréstimo e agora eu estou sendo obrigada a não gerar por questões do sistema, não estou recebendo por essa energia que eu vendi, que está em contrato. Então, se o presidente Lula não trouxer essa solução, será ruim para o Brasil, porque o Brasil está, nesse momento, liderando aqui, inclusive, a discussão da retirada do combustível fóssil e seria um sinal equivocado para os investidores que confiaram no Brasil, estão investindo no Brasil e estão criando as condições para fazer a efetiva transição energética e colocar o Brasil no lugar que ele merece, que é na liderança desse processo. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em recursos renováveis, tem a matriz elétrica mais renovável do mundo e a geração de energia mais competitiva. Porém, sem esse sinal para o investidor, que está causando uma segurança regulatória muito grande, os investimentos vão sair do Brasil e o Nordeste brasileiro é a região que vai mais perder com isso, porque os nossos investimentos estão lá. Paulo, também agradeço a presença por aqui. Eu gostaria da posição dos grandes consumidores de energia. O presidente Lula deve ou não vetar este mecanismo que está sendo proposto na MP 1304, já foi aprovado pelo Congresso, de compensação para o curtailment destas empresas de geração de energia? Bom, primeiro é um prazer estar aqui debatendo com a Elbia, que inclusive é uma enviada especial da COP30. Na nossa visão, o presidente deve vetar e evitar um aumento desnecessário na conta de energia. O que acontece é que o Brasil tem um problema. Políticas equivocadas levaram a uma oferta desnecessária de energia para o país. Muitos geradores, os painéis solares e muitos projetos eólicos e solares
grandes, né, entraram sabendo que essa entrada nova de energia ia levar a sobra, porque eles estavam deslocando o mercado regulado de energia. Então nós entendemos que primeiro há uma agenda comum entre eu e Elbia muito grande. Precisamos corrigir o preço da energia, precisamos interromper a entrada de mais geradores, inclusive na questão de dizer que a autoprodução só pode ser feita com geração nova. Muita gente soprando nessa direção, ventando nessa direção. Mas nós temos que reduzir os jabutis do mesmo projeto, que nos obrigam a contratar energia de carvão, energia de PCH, energia de biomassa, que vai de novo provocar sobra e maior corte de geradores. Nós precisamos enfrentar o problema dos painéis solares, regular, né, a lei que permite que a ANEEL, né, precifique o problema que eles trazem para o sistema, ampliar, diluir o corte pelo conjunto de geradores e não concentrar em apenas alguns deles. Nós precisamos trazer a geração pequena, distribuída, para participar do problema. Então tem toda uma agenda comum para reduzir o tamanho do problema e nós precisamos convergir, trabalhar juntos. Os geradores e consumidores têm que se unir nessa agenda para corrigir problemas estruturais do país. Agora, nós não aceitamos, quer dizer, queremos e aceitamos pagar pelos problemas do sistema. Quando o gerador não consegue exportar a sua energia por uma falha do sistema. Estamos até dispostos a abrir mão de recursos que eles teriam que nos pagar para usar como parte da solução desse problema. Nós não aceitamos pagar por aquela energia que eles não venderam porque não tinha mercado. Isso era algo previsível que já acontece no setor elétrico, por exemplo, com geradores hidrelétricos. Seria como ir num restaurante, pedir a conta e ter que pagar a conta da sua mesa e a conta da mesa do lado que estava vazia. Entendemos que esses projetos foram feitos na avaliação dos investimentos, os investidores precificam taxas de retorno, os financiadores precificam, colocam prêmios de risco. Então, esses prêmios de risco é o reconhecimento da aceitação que de vez em quando vai ter um prejuízo. Se o prejuízo vai ser socializado, então é melhor voltar ao velho modelo de uma grande empresa estatal, trabalhando com fatores de risco menores. Portanto, nós entendemos que o presidente deve vetar, até porque aumentar o preço da energia vai apenas estimular mais comportamentos de fuga do sistema para GD e para modelos ruins de autoprodução, piorando o problema. Vamos resolver juntos, sem jogar o custo desnecessário para os consumidores e indevido. Faço uma pergunta agora ao Paulo e depois passo a mesma pergunta para a Elbia. Esta solução proposta na MP 1304, Paulo, ela é uma solução que corrige o problema do curtailment, nós não precisaríamos de soluções posteriores para que isso se resolva, ou ela é apenas uma solução viável, possível, que busca atender essa necessidade do setor? Passo depois a mesma pergunta para a Elbia respondê-la. Por favor, Paulo. Ela precisa vir acompanhada. Ela precisa vir acompanhada desses pontos que eu disse, para uma correção estrutural. Mas ela transfere aos consumidores a conta do passado e joga o corte do futuro, que o operador do sistema prevê 3.000 megawatts, além daqueles que estão de contratação obrigatória na própria MP, passa esses cortes futuros para os consumidores. Então, no nosso entendimento, não é disso que o país precisa. O país precisa de uma solução estrutural que aloque corretamente os custos e nos dê, nós estamos na COP, energia limpa e barata para produzir aqui produtos verdes e competitivos para o mundo. Eles precisam ser competitivos. Vamos fazer, junto com a transição energética, a transição da nossa sociedade para uma sociedade mais próspera e justa. Para isso, não dá para subir o custo da energia. Elbia, faço a mesma pergunta. Então, corrige sim.
Essa solução corrige sim o problema e corrige em duas dimensões. Ela vai resolver o passado, porque os geradores desde 2021 estão sofrendo com esses cortes e levando esses prejuízos. Essa solução que foi colocada na lei, nós geradores já estamos abrindo mão de muita coisa, porque lá tem um marco temporal, que é a partir de 2023. É uma solução que resolve o passado só dos chamados cortes de rede, que depende da rede. O gerador não tem responsabilidade nenhuma sobre a rede, sobre o sistema. Ele vendeu sim um contrato, eu não fiz um contrato arriscando ter demanda no futuro. Eu assinei um contrato dizendo que vou entregar energia. O meu cliente já está lá e ele está esperando a minha energia. Então, acho que tem um ponto aqui que eu não concordo com o Paulo. Não é que eu fiz um parque e estou esperando aparecer cliente. O cliente existe, eu vendi para ele nos leilões de 2012, 2013 e 2014, combinei com o governo naquele contrato que eu ia entregar e eu estou lá para entregar energia. Porém, o sistema, por questões de falta de linha ou outras questões, disse: não, gerador, você não pode gerar. Tem um outro cidadão gerando para você. E isso não é responsabilidade do gerador. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse assunto vai resolver o passado e vai abrir a possibilidade do poder concedente, que é o Ministério de Minas e Energia, tratar o futuro. E quando ele dá essa diretriz para tratar o futuro, que vai vir em decreto, aí sim nós podemos corrigir essas disfuncionalidades mencionadas pelo Paulo, que de fato você tem que trazer mecanismo de preço, contratar mais baterias para resolver o problema do sistema. Agora, o problema do passado é uma conta de 2,8 bilhões, não é uma conta de 7 bi que estão dizendo por aí, é uma conta estoque, tá lá, você resolveu 2,8 bilhões, você não vai ter que tratar isso mais. E além disso, isso não é aumento tarifário, porque existe uma conta na CCE, que é a conta de ressarcimento, que está tratada inclusive no artigo 1B, e essa conta da CCE tem créditos lá dentro, porque os geradores, pelo fato de serem cortados, sem ter a responsabilidade, tiveram que pagar lá. Aquela multa que ele pagou sendo inocente. Aquele dinheiro que foi pago vai ser utilizado para abater, então não vai ter diretamente repasse para a tarifa, e sim uma combinação de contas, um encontro de contas, que é a conta de ressarcimento do sistema. Essa conta existe há anos, ela foi criada assim para defender o sistema e deixar o sistema estável, e essa conta também está correta de existir. O fato do sistema ser interligado também é muito adequado. Agora, é claro, existem muitos problemas no setor elétrico e os consumidores têm pago caro por tarifas e por subsídios e encargos excessivos. Mas este efetivamente não é um problema. Nós temos que olhar para os outros problemas, para as disfuncionalidades que o setor elétrico tem, o fato da tarifa ser muito cara, e se preocupar inclusive com a competitividade da indústria. Aliás, os associados do Paulo são os meus clientes e eu quero entregar para eles a energia mais competitiva possível, e eu tenho sido capaz disso. Nós temos que corrigir a disfuncionalidade do sistema. Só que corrigir por esse meio, além de ser injusto e inadequado, vai acabar com os investimentos no país, e isso é absolutamente fora de questão no momento em que o Brasil precisa atrair muitos investimentos e aproveitar a oportunidade da transição energética. Essa pergunta ao Paulo, então, a percepção de que a conta vai ficar mais cara com a utilização destes recursos que, segundo a associação, já estariam disponíveis para pagar o estoque da dívida, e olhando para o futuro. Uma solução proposta pela ANEEL de rateio entre os geradores de energia, que envolveria hidrelétricas, usinas solares e também usinas eólicas, seria uma solução estrutural para este problema do curtailment futuramente, para essas compensações? Por favor, Paulo. É parte da solução estrutural. O setor se tornou tão complicado que ele precisa de vários movimentos. Agora, é importante dizer, é como se estivessem dizendo que nós vamos pagar uma conta que nós vemos que não é nossa, mas não vamos pagar com o dinheiro do salário. Isso vai ser sacado no nosso FGTS. Também não quero assim.
Quer dizer, esses recursos que estão disponíveis lá são recursos que voltariam para os consumidores. Até topamos conversar sobre a utilização desses recursos, evitando esse impacto imediato. Principalmente olhando para o futuro, nos preocupa, não havendo uma solução estrutural, no que está disposto no projeto que foi enviado para a sanção do presidente. Se não houver o veto, nós estaremos contratando para o futuro um custo que poderá ser de 4 a 8 bilhões por ano, enquanto não se resolver o problema do custeio. Então, o setor elétrico não está desconectado do mundo da realidade. A indústria química brasileira, por exemplo, não consegue vender 35% do que ela poderia produzir no Brasil. Ela está sendo cortada porque não tem mercado. A indústria química está indo para o governo para pedir para ser compensada por esse prejuízo? Não. Então, a indústria siderúrgica está sendo cortada. 30% do aço está chegando importado no Brasil, assim como os produtos químicos com preços subsidiados. Então, não há sentido em entender que um prejuízo que é privado deva ser socializado, o que não significa que a gente não tenha solidariedade com o problema grave do setor elétrico e disposição para um enfrentamento, inclusive com parte dos custos. Mas, conceitualmente, nós avançamos desde a Constituição de 88 com um setor com investimentos privados. Se os investimentos, os riscos vão ser transferidos aos consumidores quando houver problema, e nós teremos problema da variação do preço diário de energia, nós teremos problemas na diferença de preços entre supermercados. Se nós atendemos os geradores solares e eólicos, os hidrelétricos vão pedir o mesmo direito. Se a lógica é repassar os riscos automaticamente para os consumidores, então talvez seja melhor reestatizar tudo, que é algo que eu acredito que quem viveu o passado do país não pense mais nessa solução. Para Elbia, eu faço parte essa da questão pergunta. da solução estrutural que... Justamente dessa solução estrutural, Elbia, por favor. Eu fui aqui raciocinando. Essa solução estrutural que você menciona, ela é importante e ela vem por infinitas variáveis. E nós já mencionamos contratação de baterias, sinal de preço adequado. Nós temos que entender que a sobreoferta de energia, ela não é uma sobreoferta estrutural. Ela é diária e horária. Ela acontece das 8 da manhã às 16 horas, porque tem um excesso de energia solar no telhado. É isso que precisa ser corrigido e precisa ser corrigido no mecanismo de preço. Trazer baterias e colocar outros agentes no rateio futuro, eu acho adequado, mas existem duas impropriedades aqui na analogia do Paulo, e Paulo, me desculpe, eu vou corrigi-lo, que é o seguinte. Primeira coisa, quando você fala do FGTS, não existe FGTS porque não existe nem emprego, tá? Esse dinheiro do ressarcimento que está lá, se não houvesse o corte, ele não existia. E eu, gerador, não tenho responsabilidade pelo corte. Então, é contar com dinheiro que nem existe, porque não existe emprego, não existe carteira assinada. Primeiro ponto. E segundo ponto, você traz a comparação da indústria química que não está vendendo. Não é isso que eu estou falando. Eu já vendi. Eu vendi em 2013, 2015, o contrato está lá, e se eu não entregar a mercadoria, eu vou ser penalizada. Eu não estou indo para o governo reclamar dos contratos que eu não vendi em 2025, de 50 GB de projeto que eu quero vender no futuro. Eu estou reclamando de algo que eu vendi no passado e o sistema está me impedindo de entregar e, além disso, está me aplicando multa pelo fato de eu não ter entregado. Então, é absolutamente diferente. O problema da indústria do Brasil, do mercado brasileiro está ruim, somos solidários no mesmo sofrimento. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que eu já vendi, que eu já contratei, que eu já financiei e que, inclusive, eu vou quebrar muita empresa se essa solução não vier. Prefeito, eu queria perguntar também sobre essa medida provisória que foi aprovada pelo Congresso e vai ser agora sancionada pelo presidente Lula, com veto ou sem veto. O mercado brasileiro está preparado para abertura total, para o mercado livre de energia a partir de 2028? Como o Corteio-Mente entra nessa história e como vocês, tanto os consumidores quanto os geradores, recebem essas mudanças que foram propostas e aprovadas? Por favor, Elbia.
é uma pauta comum entre nós, não é? A gente trabalhou, acho que há uns 15 anos a gente trabalha para que a abertura de mercado aconteça. O Brasil já está maduro o suficiente para que os seus consumidores escolham os seus próprios fornecedores. Então, sim, essa abertura de mercado vai ser muito boa. Aliás, a medida provisória tem muita coisa boa. Infelizmente, tem ali alguns penduricalhos já ditos pelo Paulo que precisam ser ajustados, mas de forma geral, essa medida provisória tem trazido muitos resultados. Porém, ela não resolve esse problema de curto prazo, porque o problema de curto prazo está associado a corrigir um passado, que é ter deixado um estoque de dívida no passado que está sendo jogado na mão do gerador e o gerador não tem a menor responsabilidade sobre isso. Ao futuro, esse mercado livre, essa abertura vai trazer uma dinâmica maior no mercado e tem outras coisas dinâmicas, a chegada de data center, a produção de hidrogênio verde. Hoje, em 2025, nós estamos numa situação muito difícil no Brasil, mas a gente está com perspectiva de melhora porque o mercado brasileiro vai melhorar, inclusive a indústria química do Paulo provavelmente vai contratar mais no futuro. Perfeito, Paulo, por favor. A abertura do mercado pode ser feita pelo caminho certo e pelo caminho errado. O caminho certo é ela ser feita com um sinal de preço. Quer dizer o seguinte, o consumidor ele vai ser estimulado a usar mais energia quando ela é barata. É isso que tem que acontecer. Quer dizer, quando está sobrando energia porque não tem consumo, o preço em muitos países vai a zero. Isso estimula indústrias a usar energia nesse horário, diminui o problema do curtailment, melhora a situação do gerador, que se ele for cortado, ele compra uma energia baratíssima para entregar por aquilo que ele vendeu e não entregou. O consumidor pequeno com a abertura do mercado, eu na minha casa vou poder usar a minha máquina de lavar roupa, a minha máquina de lavar prato no horário do pico da solar. E o ideal é que quem tem painel solar e entrega energia para o sistema na hora que a energia vale 70 e pega energia na hora que ela vale 1000, fizesse essa troca pelo valor da energia e não pela quantidade. Se for assim, quem tem painel solar vai botar uma bateria em casa. E isso vai fazer com que o sistema melhore. Quer dizer, são soluções estruturais. Eu acho que nós temos aqui uma divergência em relação a quem paga uma parte da conta. O consumidor acha que se o gerador não causou o problema, muito menos ele causou por não ter consumido. Há essa divergência, mas no geral há uma grande convergência. Nós precisamos nos unir para melhorar as questões estruturais do setor. Nós estamos caminhando para um risco de problemas econômicos e até problemas de apagão se não enfrentarmos essa agenda com firmeza. Gostaria de pedir as considerações finais de ambos. Elbia, por favor, a gente encaminha essa conversa entre os setores para o final e eu queria as suas palavras também para encerrarmos este papo. Gabriel, a nossa divergência talvez não seja verdadeira, tá? Porque essa conta que precisa ser paga, que o Paulo está dizendo, o consumidor não vai pagar e o gerador também não, porque ninguém deve essa conta. Mas, na realidade, ela não é uma conta que o consumidor está pagando, é que o sistema elétrico está pagando. O Brasil optou há 120 anos por um sistema interligado nacional que tem um operador que determina como esse sistema funciona. E é o sistema mais eficiente do mundo. Agora, um sistema interconectado como esse, ele tem ônus e bônus. Ora é positivo, ora é negativo. Quando a conta fica negativa, lá no final é que ela vai para o consumidor, mas não há garantia que o consumidor vai pagar e seria uma segurança. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o seguinte, eu tenho imediatamente a solução para esse problema e para essa divergência aqui entre Paulo e eu. Primeira coisa, compreender isso, que é o sistema que está pagando, o passado precisa ser resolvido. E para o futuro, com esse dispositivo que precisa ser sancionado pelo presidente Lula, abre margem para a gente criar novas regras, para colocar mecanismo de preço imediatamente. Se você mudar o preço, o sinal para a indústria vai produzir meio-dia, 1 da tarde, vai produzir com energia mais barata, isso já ajuda a resolver o problema. Instalação de baterias. E tudo isso pode ser colocado
nesse dispositivo que a lei vai permitir que o poder concedente, o Ministério de Minas e Energia, faça. Eu tenho a solução rápida e fácil para esse problema e é uma solução estrutural que vai colocar o setor elétrico no lugar que ele deve estar. Por favor, Paulo, declaração final. Bom, eu queria agradecer a oportunidade. Obrigado, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a Elbia debatendo. Nós temos diferenças, mas temos muita convergência. O brasileiro está pagando energia mais cara do que ele poderia e muita coisa está sendo contratada que vai encarecer a energia no futuro. Isso chega nas famílias, na conta de luz, mas chega no preço do pão. Cada brasileiro que consome 100 unidades de energia em casa, consome 260 embutido naquilo que ele compra. No saco de cimento, no espelho para o banheiro, no frango congelado do supermercado. Então, o presidente Lula, que tem uma preocupação com energia muito grande, ele precisa vetar vários pontos dessa MP que encarecem a energia, obrigam a gente a contratar como reserva e vamos lá, jogador reserva é que entra em campo quando o principal se machuca. A reserva do setor elétrico está sendo contratada, vai entrar quando ela quer e vai tirar o principal de campo. Vai encarecer a energia. O presidente precisa vetar o carvão, a biomassa, as PCHs, fazer como ele fez no projeto das eólicas offshore, defender os consumidores. E nesse caso do custo do curtailment, os consumidores não podem ser levados a pagar pelo fato de que eles não consumiram alguma coisa. Entendemos que isso merece também a atenção do presidente para o veto. Nós conversamos com Elbia Gannon, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, e Paulo Pedrosa, que é presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia. Muito obrigado a ambos. Agradeço pela disposição em conversar conosco na CNN e debater um assunto tão importante. Aguardamos a solução que o presidente Lula vai encontrar para esta MP 1304. Até uma próxima. Obrigado.